As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte, internauta, o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria já está de portas abertas para você que tem dúvida na área da Previdência Social. Comigo, o professor Tiago Albuquerque, para responder as perguntas e mensagens encaminhadas ao longo da semana, como, por exemplo, o professor Tiago, especialista em direito previdenciário, a mensagem encaminhada pelo nosso ouvinte José Correia, o seu Zé do Tonho em Ocara. Ele nos ligou, professor Tiago, para saber de forma angustiada, se aos 89 anos de idade não pode fazer a prova de vida em Ocara, na cidade onde ele mora. Por que ele tem que se deslocar até Pacajus? A exemplo do que acontece também com outros milhares de beneficiários da Previdência Social que a cada ano precisam fazer a prova de vida e nem sempre fazem essa prova na cidade onde moram. Professor Tiago Albuquerque, seja bem-vindo aqui. O tapete vermelho do Alerta Geral já está estendido para você, para orientar os nossos ouvintes internautas na área da Previdência Social. Obrigado, Luzenor. Na verdade, o tapete estendido está a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que ouvem o Alerta Geral e têm aqui sanado as suas dúvidas, como é o caso do nosso amigo que ele não pode realizar essa prova de vida em uma agência diferente onde ele mantém a conta dele. O normativo do INSS diz que essa prova de vida tem que se dar onde ele mantém aquele recebimento do benefício. Então, ele não pode fazer em lotérica, porque lotérica não mantém conta, não pode fazer em posto avançado, se naquele posto avançado não é onde mantém a conta. É por isso que ele tem que fazer na agência de origem, onde ele recebe o benefício dele. Lembrando, Luzenor, que o INSS suspendeu até outubro as exigências sobre essas provas de vidas e qualquer atos que venham a suspender benefício. Então, até outubro, só está fazendo prova de vida quem quer volitivamente, por vontade própria. Professor Tiago, ou seja, a prova de vida é feita na agência bancária onde o beneficiário recebe a aposentadoria ou a pensão ou outro tipo de auxílio. Isso mesmo, Luzenor. Onde está sendo mantido o benefício lá, ele tem que fazer essa prova de vida. Ah, mas eu não quero mais fazer porque é naquela cidade e eu moro em outra cidade. Então, primeiro você tem que fazer pelo site do bnss.gov.br, uma TBM, uma transferência de benefício e manutenção, e aí depois é que você vai fazer naquela nova agência onde você está mantendo o benefício. E se nessa cidade onde o beneficiário mora não existirem agências bancárias, professor Tiago? Aí, Luzenor, realmente a gente padece no problema de falta de inclusão bancária, principalmente nos grandes rincões do país. Ele não vai conseguir fazer naquela cidade. Ele vai ter que se deslocar a uma cidade mais próxima, onde tem a agência bancária, onde ele mantenha o pagamento do benefício. E não tem como, por exemplo, professor, um sistema de mutirão do INSS com a rede bancária para atender a esses milhares de segurados que já estão com a idade avançada e precisam fazer esse exame de prova de vida para dizer, estou vivo, estou viva? Até teria, Luzenor. A Constituição prevê que a cobertura do atendimento deve ser universal. Está lá no artigo 194, parágrafo único, inciso 1. No entanto, esses mecanismos que o INSS tem, ele tem sido menos utilizado ainda. Por exemplo, o INSS mantém um Previbarco, que é um barco que circula as regiões ribeirinhas do norte do país para atender essas populações. O INSS tem o Previmóvel, que são automóveis que eram utilizados para fazer esses mutirões, principalmente concessão de benefício. Apesar de existir essas ferramentas, elas têm sido pouco usadas agora sobre o fundamento de que não existe recurso para ficar além das agências atender essas pessoas. Todas essas explicações feitas pelo professor Tiago aqui em homenagem e resposta a milhares de ouvintes do Alerta Geral, como o seu José Correia, o seu Zé do Tonho em Ocara, que nos trouxe essa dúvida. E aí, seu José Correia em Ocara, todas as explicações dadas pelo professor Tiago Albuquerque. Agora, vamos desfilar com outras mensagens dos nossos ouvintes. A Núbia está em Fortaleza. Trabalhei todo o ano de 2019 ganhando um salário mínimo, sendo que em um mês recebi de um salário mínimo e meio. Gostaria de saber se tenho direito ao PIS este ano. Já sou cadastrado no programa há mais de 5 anos. Não, você precisaria ter recebido esse salário mínimo e meio durante todo o período de interstício do mínimo para receber o PIS. Noélia em São Luís do Curu. Para que eu possa pagar o INSS, tenho que agendar pelo telefone ou preciso ir
pessoalmente fazer o agendamento na agência do INSS? Nenhum nem outro, nem precisa agendar pelo telefone, nem ir até a agência do INSS. Você faz pelo site da previdência.gov.br, você emite uma guia lá de pagamento a depender do código que você quer, ou como segurado facultativo ou como contribuinte individual. Guilherme Souza, em Granja, tive um problema no meu benefício e foi recusado, porém tenho todas as provas. E quando começou a pandemia não tive mais resposta, o que devo fazer? Se está demorando muito essa resposta aí, você já pode entrar com ação judicial, pois demorados 45 dias da entrega da documentação, se o INSS não deu a resposta, você já pode entrar pedindo para o juiz se manifestar sobre aquele caso. Demorada Nova, chega a pergunta do José Eliton. Sou agricultor e tenho todas as provas e faz 2 anos que fui operado e passei 8 meses recebendo o auxílio e depois passou para a aposentadoria. O INSS pediu para retomar para uma nova perícia. Isso está certo? Tem perigo de cortar em mim a aposentadoria? José, tem sim, tá? Você tem que passar por uma perícia, você só não é obrigado a passar por uma perícia se você tem um desses 2 requisitos. Ou se você já tem 60 anos de idade ou mais, ou se tem 55 anos de idade e tem mais 15 anos que recebe benefício por incapacidade. Se não se encaixar num desses 2 critérios aí, pode ser convocado a qualquer tempo e sim, se não houver mais incapacidade, o benefício pode ser cortado. Agora, a gente sempre recomenda, leve as provas de que você mantém-se incapaz, se é assim que realmente se mantém, leve documentação médica, comprovação de guia de internação, compra de medicamentos, e você mostrando que está incapaz, o INSS não tem por que cortar o benefício. O Alerta Geral tem uma linha direta para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil. Mande a sua mensagem no 085-99273-4353. Quando você escrever a mensagem, diga em que cidade você se encontra e deixe também o seu nome. E lembrar a você, ouvinte internauta, que todo o conteúdo dessa minha conversa com o professor Tiago Albuquerque fica disponível na íntegra no nosso site cearagora.com.br. Mais uma mensagem, Rosilene Félix em Acopiara. Sou agricultora, tenho 57 anos de idade e dei entrada na minha aposentadoria em 2018 e o pedido foi negado. Mostrei todas as provas. O que devo fazer? Qual é o conselho para dona Rosilene desde 2018 que luta, professor Tiago, para garantir a aposentadoria? Olha, Luciano, muito demorado mesmo, né? As agruras que alguns agricultores passam para provar essa atividade rural realmente deixam a gente que ouve essas notícias aí consternados. Dona Rosilene, o que a senhora pode fazer é, se essa negativa for só do INSS, a senhora pode entrar na justiça. Muitas vezes a justiça ela tem uma liberdade de convencimento muito maior do que o INSS, porque o INSS ele segue uma instrução normativa que ele está pautada ali pela estrita legalidade. Se fugir um pouquinho daquilo ali, o INSS entende que você não pode ter direito. Só que o judiciário ele não tem essa estrita legalidade como o INSS, ele tem um livre convencimento motivado. Então, se você ainda não entrou na justiça, procura advogado da Defensoria Pública da União para poder lhe assessorar aí e entrar com essa ação judicial. Daniel, em Tianguá, sofri um acidente em 2019 e o INSS negou o meu pedido de auxílio. O que devo fazer? Posso recorrer? Pode recorrer sim, Daniel. Tanto pode fazer uma entrada no novo pedido agora, tá bom? Como também pode recorrer administrativamente, entrar com recurso na junta de recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, ou então já procurar agora um advogado, a Defensoria Pública da União e dar entrada na Justiça pedindo uma ação de concessão de benefício por incapacidade. Professor Tiago, desde que quem peça esse auxílio seja contribuinte do INSS. Perfeitamente, Luzenor. Para você ter direito ao benefício por incapacidade, você tem que cumprir 2 requisitos. Ter a qualidade de segurado, que é ser um contribuinte do INSS, exercer uma atividade remunerada, tá bom? Ou ser um segurado empregado ou doméstico, ou trabalhador avulso, ou contribuinte individual, ou segurado especial ou facultativo, ou se você não está contribuindo agora, mas está no chamado período de graça, que é um período que pode lhe levar durante 12, 24 ou até 36 meses, a mesmo não contribuindo para o INSS, ainda ser considerado um segurado da Previdência. A nossa ouvinte Maria, em Santa Quitéria, pergunta, professor Tiago, o que posso fazer para ter acesso ao meu auxílio emergencial, pois sempre está dando errado, tem muitos problemas burocráticos que atrapalham a vida de quem está precisando desse benefício do governo federal. Verdade, Luzenor, tem muita burocracia, o aplicativo ainda não é tão intuitivo como deveria ser, mas também agora a gente também tem que ficar atento porque pode ser algum erro cadastral. Então, se a senhora está com algum problema também lá na Receita, com CPF suspenso porque não votou nas últimas eleições, não justificou, não pagou a multazinha no TRE, tem que primeiro saber o porquê que não está dando certo. Então, a gente recomenda que primeiro você ligue para o 111 para tentar entender qual o motivo que o aplicativo não está aprovando seu benefício. E ainda
Hoje, no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, nós temos muitas outras dúvidas de ouvintes e internautas nessa área do auxílio emergencial. Um ouvinte ou uma ouvinte da região metropolitana de Fortaleza, que não se identificou, deixou a seguinte pergunta com a resposta agora pelo professor Tiago Albuquerque. Minha irmã tem uma filha doente, como ela faz para receber algum benefício do INSS? Olha, se sua filha é doente, se ela for muito jovem, então ela não é uma segurada da Previdência, porque muito provavelmente ela não trabalha. A depender do tipo de doença dela, se for considerada uma deficiência com impedimento a longo prazo, ela pode pedir um BPC, um benefício de prestação continuada, à pessoa com deficiência. Ela vai ter que provar a deficiência e o impedimento de longo prazo, e além disso você vai ter que provar que a sua família se encaixa no conceito de miserabilidade ou vulnerabilidade social. Raimundo, em Coreaú, região norte do Ceará, tenho hérnia de disco e dei baixa na minha carteira de trabalho. Dei entrada no meu auxílio doença e já estou recebendo. Quero saber, professor Tiago, se irei receber as 3 parcelas. Sim, você pode ter direito a receber até mais de 3 parcelas, né? Lembrando que essas 3 parcelas que você talvez esteja fazendo referência aí, são aqueles adiantamentos que o governo está falando. Agora, se for aquelas 3 parcelas referentes ao auxílio emergencial, você não pode receber enquanto estiver recebendo auxílio doença, não. A Lei 3982 veda, diz que quando eu recebo benefício da Previdência ou da assistência social, eu não tenho direito a receber o auxílio emergencial. A Inês, em Fortaleza, diz que tem 28 anos de contribuição, 60 anos de idade e quer saber quando pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Dona Inês, a senhora tem 26 anos de contribuição e 60 de idade, então daqui a 2 aninhos, quando completar 62 anos de idade, vai poder pedir a aposentadoria. Agora, professor Tiago, no caso da dona Inês, quando foi promulgada a emenda constitucional com a reforma previdenciária, ela já tinha perto de 26 anos de contribuição e não tinha, pelo jeito, 60 anos de idade. Nesse caso, ela não tem nenhum benefício, uma regra de transição que deixe mais suave esse tempo para garantir a aposentadoria? Luzenor, até que ela tem direito a uma regra de transição, só que a regra de transição dela vai bater justamente também nos 2 anos, porque ela teria direito a pagar uma regra de transição de 50% do tempo que estava faltando na época da emenda. Se ela já tinha esses 26 anos da emenda, faltavam 4 anos para completar os 30. Então ela tem que pagar os 30 anos completo e mais 50% do tempo que estava faltando. Se faltavam 4, tem que pagar também mais 2 anos, então daqui a 2 anos ela se aposenta. Do Rio Grande do Norte, Maria, quem recebeu o seguro-desemprego tem direito ao auxílio emergencial? Maria, se não foi concomitante, se não foi ao mesmo tempo, sim. Se você recebeu o seguro-desemprego, parou de receber, agora pode requerer o auxílio emergencial. Marcilene, na cidade de Apuiarés, no interior do Ceará, quantas parcelas do auxílio emergencial iremos receber? Nós tínhamos a previsão de 3 inicialmente, mas o governo também já bateu a tecla agora, bateu o martelo dizendo que vão ser mais 2 parcelas de auxílio emergencial. Então serão no total 5 parcelas. Por enquanto, né, professor Tiago? Porque com a crise na economia, pode até ser que o governo federal tenha a necessidade de expandir ainda mais esse benefício para sustentar a renda dos brasileiros. São hoje 64 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial. E esse dinheiro tem sido muito importante para dar ânimo ao comércio, para dar ânimo à indústria e principalmente para segurar milhões de empregos em todo o país. A Alessandra, em Russas, minha filha está grávida e tem 16 anos de idade. Ela tem direito ao salário maternidade? Alessandra, se a sua filha for uma trabalhadora segurada do INSS, o INSS vai até reconhecer que ela tem qualidade de segurado, mas pode não reconhecer que ela tenha carência. Por quê? Porque a Constituição veda o trabalho ao menor de 16 anos. E em algumas categorias de segurado, você tem que ter pelo menos 10 meses de carência. Se ela for contribuinte individual, se ela for facultativa ou se ela for uma segurada especial. Se não for essas 3 aí, se ela for empregada, doméstica ou trabalhadora avulsa, ela tem direito independentemente da carência. Então já teria direito. Agora, se ela for contribuinte individual, segurado especial, se ela trabalhar na agricultura, então ela vai ter que provar 10 meses também, além dos 16 anos de idade, porque ela só poderia trabalhar até a partir dos 16. Mas fica tranquilo que você também tem uma chance aí de, se o INSS negar, ser concedido, porque tem uma ação civil pública de número 5017, 267, 34, 2013, 40, 47, 100, que garante a contagem da carência mesmo antes dos 16 anos de idade. A gente tem um rápido intervalo aqui no Alerta Geral, professor Tiago. Quero chamar a atenção dos nossos ouvintes internautas. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode nos mandar a mensagem para o 085 99273 4353.
Aqui você tem a informação verdadeira. Pode até não agradá-lo, agradá-la, mas o compromisso do Alerta Geral é orientá-la nos caminhos da aposentadoria ou para receber algum benefício do INSS. Daqui a pouco eu volto com o professor Tiago Albuquerque, porque ele deixou uma dúvida aqui para mim sobre essa questão do vínculo empregatício de menores de idade. Daqui a pouco. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. O professor Tiago Albuquerque respondeu ao final do primeiro bloco uma dúvida da nossa ouvinte de Russa sobre a filha de 16 anos de idade que pediu, que requereu, que se pode ter direito a receber o salário maternidade. E o professor Tiago explicou que há uma vedação para o trabalho laboral com idade abaixo dos 16 anos. É isso, professor Tiago? Isso mesmo, Luzeno. Então a minha dúvida, quer dizer que menores de 16 anos são proibidos também de se transformarem ou serem contribuintes da Previdência Social? Isso mesmo, Luzeno. A legislação previdenciária, ela é decorrente da legislação obreira, da legislação trabalhista. Então, se a legislação trabalhista veda o trabalho, eu não tenho como reconhecer para fins previdenciários esse trabalho. Só que, o que a gente falou aqui no final do bloco passado, é que apesar desse entendimento do INSS, de que eu não posso reconhecer o vínculo antes dos 16 anos de idade, o Poder Judiciário vem entendendo o seguinte raciocínio: a lei que veda o trabalho ao menor, ela serve para proteger o menor de não ter expropriado a sua infância e sua adolescência. Só que se essa lei não teve eficácia social, se a sociedade não respeitou a garantia da infância e da adolescência e forçou esse menor a trabalhar, então ele não pode ser punido duplamente. Ele não pode ser punido duas vezes. Eu não posso utilizar uma lei que veio tentar proteger como uma desproteção agora. Então eu não posso dizer, já que a lei não conseguiu evitar o seu trabalho como adolescente ou como menor, eu também vou deixar de reconhecer sua previdência. Não, o judiciário entende que se a pessoa foi obrigada a trabalhar, para fins previdenciários ele tem que ser reconhecido sim esse tempo. Mais dúvidas? José Rodrigues de Souza, em Fortaleza, tenho 58 anos de idade e 32 anos de contribuição. Quanto tempo ainda falta para eu me aposentar? Tá pertinho, seu José, você tem direito aí a uma regra de transição que vai lhe dar o direito de se aposentar daqui a mais ou menos 4 anos e meio. Como tá faltando 3 anos, 50% de 3 anos é mais 1 ano e meio, então daqui a 4 anos e meio você vai poder se aposentar. Com menos de 65 anos, professor Com menos de Thiago? 65 anos, porque ele tem uma regra aqui que tem uma idade mínima, mas não é de 65, porque tem também o tempo de contribuição mais o pedágio. Dúvida de Silene em Guaraciaba do Norte. Tenho 57 anos de idade e carteira assinada desde 1981. Fiquei 10 anos afastada do trabalho e comecei a trabalhar novamente. Até hoje não foi dado baixa na minha carteira de trabalho ao emprego anterior. O que devo fazer, professor Tiago, para me aposentar? Silene, de 81 para cá seriam 39 anos. Você ficou 10 anos afastado, então tem 29 anos de trabalho. Com 29 anos de trabalho, você pode se encaixar aqui numa regra de transição, onde você vai ter que trabalhar mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para poder ter direito à aposentadoria, independente da idade mínima. Gostaria de saber se realmente é válido eu receber meu benefício, mesmo recebendo o auxílio, creio. E essa dúvida é da Kátia, que ela pergunta sobre o auxílio emergencial. Kátia, não pode receber o benefício do INSS e o auxílio emergencial ao mesmo tempo, tá bom? Você pode receber o mais vantajoso, mas não pode receber concomitantemente, ao mesmo tempo. Ari Nobre, em Ibicuitinga. Meu pai é agricultor e está com idade de se aposentar, mas tem um transporte no nome dele. Tem algum problema, professor Tiago? Já falou sobre esse assunto aqui no Alerta Geral, mas vale a pena repetir e deixar os nossos ouvintes internautas bem informados e esclarecidos sobre essas regras para a aposentadoria. Luzeno, a lei não veda de jeito nenhum, a lei não coloca qualquer obstáculo. Se eu tiver uma motinha, se eu tiver um carro, se eu tiver carteira A, B, C ou D, a lei não veda. Muitas vezes isso é uma interpretação enviesada e preconceituosa, às vezes do próprio INSS ou então às vezes do Poder Judiciário, a depender daquela situação, de entender que se a pessoa tem um carro, ele não pode ser agricultor. Não tem, a lei não veda, até porque a lei diz que ele pode comercializar a produção rural dele. Se ele comercializa, ele pode juntar dinheiro, pagar a parcela de um carro, juntar um dinheirinho ali, comprar um carro. Então não há vedação de forma nenhuma. Se você tiver uma negativa por esse motivo aí, procure o advogado, a Defensoria Pública da União e peça para entrar com ação aí, porque você consegue reverter esse tipo de caso. José Jucá, professor Tiago, está no Crato, ouvindo a nossa FM 106.5, vendo picolé há 40 anos, tenho 65 anos de idade, gostaria de saber se posso dar entrada na minha aposentadoria. E agora, José? E agora, professor Tiago?
O José já tem quantos anos, Zenon, aqui que eu perdi? 65 anos de idade. 65 anos de idade. Se já tiver 15 anos de contribuição, seu José, você já tem a carência e já tem a idade mínima, então pode pedir a aposentadoria sim, mesmo agora após a reforma da Previdência. Mas não o deixe frustrado se ele não tiver ao longo dos 40 anos, professor Tiago, contribuído para o INSS. Bom, seu José, se você não tiver os 15 anos de contribuição, que é a carência mínima, então você pode pedir pelo menos o benefício assistencial ao idoso, mas você vai ter que provar que além de ter essa idade, você se encaixa no critério de miserabilidade ou de vulnerabilidade social. Professor Tiago, Dona Maria de Fátima está em Ubajara, sou funcionária pública e trabalho como secretária escolar. Fiz 30 anos de contribuição e dei entrada na minha aposentadoria e até agora não obtive retorno. O que devo fazer? Dona Maria, só lembrando que esses 30 anos que a senhora tem, tinha que existir já até dia 12 de novembro de 2019, tá? Para garantir que você tem direito a adquirir a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque do dia 13 de 2019 diante, 13 de novembro, ela deixou de existir. Só existe nas modalidades de regra de transição para quem preencheu os requisitos anteriormente. Se está demorando muito, a senhora pode fazer uma reclamação lá no 135, falando da ouvidoria do INSS, reclamando da demora, ou então, se tiver mais de 45 dias, já pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública e já dá entrada na via judicial. Você tem linha direta, o canal do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é no nosso WhatsApp 085 992734353. Lucian em Tianguá. Sou microempreendedor individual e não recebi o auxílio, pois ainda estou no Bolsa Família da minha ex-mulher. Ela recebeu R$ 1.200, mas não me deu minha parte. Isso está certo? Qual é a resposta, professor Tiago, sobre o auxílio emergencial para o Lucian e para quem se encontra na mesma situação? Lucian, se a sua mulher recebeu R$ 1.200, é justamente porque ela disse que o senhor não estava mais morando com ela, porque isso aí é para a mulher que é chefe de família. Então, muito provavelmente, não está lá no cadastro constando que você mora nessa casa não, tá? Então, o senhor mesmo pode requerer o seu auxílio emergencial e ganhar a sua parcela de 600. Maria, em Viçosa do Ceará. Fiz salário maternidade, ficou na conta até o dia 4 de maio, porém, não saquei o dinheiro antes porque entrou a fase do coronavírus e o INSS pegou o dinheiro de volta. Isso está certo, professor Tiago? Luzeno, se demora mais de 180 dias, realmente o benefício pode ser bloqueado, mas ela pode desbloquear isso lá na própria agência do INSS. 4 de maio, 4 de junho, 4 de julho, 60 dias, ou seja, o dinheiro deveria estar lá. Deveria constar, esse bloqueio não poderia ter ocorrido agora. Solange, em São Benedito, tenho 46 anos de idade e gostaria de saber se ainda posso pagar o INSS, pois trabalhei com carteira assinada em 1991. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Pode dar entrada sim na aposentadoria quando completar a idade mínima e o tempo de contribuição mínima. Quando você está com apenas 46 anos de idade, não é o tempo ainda. Aliás, é a Solange, né? Isso mesmo? Solange, então, professor, ela quer uma boa orientação na área previdenciária. Você pode contribuir, tá bom, Solange? Fica tranquila, tem 16 anos ainda para a senhora completar 62 anos de idade, então pode contribuir que vai dar tempo para você pagar a carência mínima, mesmo que não tivesse pagado nada antes. Reforço, Solange, o que acaba de dizer o professor Tiago Albuquerque, que entende sim de previdência social. É válida a sua contribuição para o INSS, não apenas para garantir a aposentadoria no futuro, mas para ter proteção de outros auxílios pagos pelo INSS. Ela deixou outra pergunta também com o seguinte relato: tenho uma filha com lúpus de 7 anos de idade. A minha filha tem direito de receber algum benefício? Dependendo do impedimento de longo prazo que o lúpus cause para ela pode ter direito sim ao benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, o BPC, código B87, o benefício de prestação continuada. Vai ter que provar que além de ter esse impedimento de longo prazo em razão dessa doença, ela também, a sua família se encaixa no critério de miserabilidade ou vulnerabilidade social, que é aquele que impede que vocês tenham por pessoa mais de 1/4 de salário mínimo. Aline, em Chaval. Meu pai é agricultor, sofre com problemas de saúde, tem 53 anos de idade e 13 anos de sindicato. Ele trabalhou por 16 anos em uma empresa com carteira assinada. Ele pode receber algum auxílio ou pedir a aposentadoria? Claro que pode, Aline. Se ele mostrar que estava desenvolvendo atividade campesina pelo menos 12 meses antes do requerimento do benefício por incapacidade, ele pode ter um auxílio-doença. Ele apenas vai ter que mostrar que realmente essa doença torna ele incapaz para trabalhar e que realmente ele era um agricultor. O tempo lá de trás da empresa pode servir para aposentadoria, mas para pedir o benefício por incapacidade agora tem que ser numa atividade que ele estava exercendo. Professor Tiago, um ouvinte ou uma ouvinte não se identificou, mas vale a pergunta. Muitas vezes a gente respeita a
a autoria, o anonimato nessas perguntas, porque as pessoas às vezes não querem se expor, seja servidores públicos ou as pessoas que têm conflitos dentro da família. Essa pergunta chegou aqui com o seguinte conteúdo: sou viúva e tenho uma filha menor de idade, recebo pensão por morte, porém tenho que dividir com outro filho fora do casamento. Isso é certo, professor Tiago? Sim, se ele for filho do instituidor da pensão por morte, esse outro filho concorre em igualdade. Todos os filhos têm direito a um rateio igual, inclusive a ex-mulher que receba alimentos ou então a mulher que ele deixou antes de morrer. Todos vão ter direito a concorrer em pé de igualdade, sim. Getúlio, em Massapê, região metropolitana de Sobral. Tenho uma doença e estava com uma perícia marcada para o dia 4 de maio, mas foi adiada por conta da pandemia. Gostaria de saber como eu faço para renovar a perícia. Tenho 9 anos de contribuição e tenho um laudo por incapacidade. Posso pedir a minha aposentadoria? Getúlio, você pode pedir a aposentadoria por benefício por incapacidade permanente, sim, tá bom? Como também pode pedir aí a nova perícia, ou então fazer um novo requerimento. Para essas perícias que não aconteceram no momento de pandemia, o INSS está admitindo que você anexe o laudo particular do seu médico e ele já vai te servir para lhe adiantar pelo menos R$ 1.045, o equivalente a um salário mínimo. Mais uma pergunta sem autoria. Minha mãe é agricultora, recebe pensão por morte, tem 55 anos de idade. Ela pode receber a aposentadoria e a pensão ao mesmo tempo? Pode sim, a gente costuma dizer que a pensão e a aposentadoria são fatos geradores distintos. Uma coisa é você ter trabalhado muito tempo, ter contribuído o tempo mínimo e não poder mais trabalhar por causa da idade avançada. Outra coisa é a falta da renda que aquele cônjuge ou companheira faz. Então essa renda também tem que ser substituída. Uma pela falta de renda do companheiro da companheira, uma pela falta de renda pela sua idade avançada. Elas podem ser acumuladas sim. João Batista de Maranguape deixou uma mensagem. A gente tem um novo intervalo aqui no Alerta Geral e nós vamos voltar já já com resposta para o João Batista em Maranguape, para Francisca em Santa Quitéria, o Jairo em Maracanaú, o Freitas em Pacatuba e também Zuleide Neres em Crateús. Aguarda um pouquinho que a gente volta já já. Voltamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, comprometido com você, ouvinte internauta, com a informação verdadeira nessa área da Previdência Social. A informação que é útil para você está aqui. Agora, com outras mensagens que chegaram dos nossos ouvintes internautas, como, por exemplo, João Batista, em Maranguape, mandou a seguinte dúvida: minha irmã é viúva e recebe uma pensão por morte. Gostaria de saber se quando ela completar 55 anos de idade, poderá dar entrada na aposentadoria e contribuir e continuar recebendo a pensão. Pode sim, João Batista. Ambos são fatos geradores distintos, então posso receber pensão e aposentadoria ao mesmo tempo. Tenho 42 anos de idade, meu marido é funcionário público e estou querendo contribuir para a minha aposentadoria. Gostaria de saber como posso fazer para contribuir como microempreendedora ou vou diretamente ao INSS? A dúvida é da Francisca em Santa Quitéria. Francisca, não precisa se dirigir ao INSS, você faz esse recolhimento direto pelo site lá da Previdência, emitindo sua guia, ou como microempreendedor individual ou como segurada facultativa. E registrar também, professor Tiago, que nem sempre é tarde para começar a contribuir para o INSS. Veja o exemplo da dona Francisca, que com 42 anos surgiu essa preocupação e esse é o caminho dado, dona Francisca, pelo professor Tiago para a senhora ter também a proteção da Previdência Social. Jairo, em Maracanaú, tenho 65 anos de idade e 18 anos de contribuição. Sou casado e minha esposa recebe BPC. Quero saber se ela pode perder o benefício quando for dar entrada na minha aposentadoria ou na aposentadoria dela. Jairo, se o valor da renda per capita, ou seja, por pessoa da família, ultrapassar 1/4 salário mínimo, sim, o benefício dela pode ser suspenso. Mas fica tranquilo, porque se o INSS suspender, o senhor pode entrar na justiça, porque a justiça flexibiliza aí esse critério de renda. Uma ouvinte ou um ouvinte que nos acompanha pela FM 107.5, FM agora em Cascavel, diz que a mãe tem 58 anos de idade, já trabalhou na prefeitura, mas pagou apenas 1 ano de INSS. Ela pode dar entrada na aposentadoria? No momento não, porque eu tenho que ter o período mínimo de carência aqui para mulher de 15 anos de contribuição. O Freitas, em Pacatuba, mandou 2 perguntas e as 2 mensagens serão lidas aqui. Primeira mensagem: tenho 42 anos de idade e 19 anos de contribuição como motorista e porteiro. Sou homologado e deficiente visual. Gostaria de saber quando posso dar entrada na minha aposentadoria. Vai ter que esperar um pouquinho mais, Freitas, porque a gente tem que saber qual tipo da deficiência, se ela é leve, moderada ou alta. A depender do tipo de deficiência, se ela for leve, é só 33 anos que você vai poder dar entrada, e se ela for mais grave, com 25 anos de trabalho, você pode dar entrada também. Ou então, se independente dela, quando você completar 60 anos de idade.
A segunda dúvida do Freitas é, na realidade, um gesto de solidariedade com a vizinhança. Ele faz o seguinte relato: meu vizinho pegou Covid e a empresa deu o atestado de 15 dias e o colocou e teve afastamento pelo INSS. Como está tudo parado, não tem perícia médica. Ele quer saber se pode voltar a trabalhar antes de saber o resultado do INSS. Pode ou não, professor Tiago? Na verdade, quem fica afastado só por 15 dias nem tem direito a pedir no INSS não, tá? Porque o INSS só paga a partir do 16º dia. Até 15 dias é só realmente da empresa. Zuleide Neres, em Crateús, tenho 50 anos de idade e 30 anos de contribuição como servidora pública. Preciso saber se já posso dar entrada na minha aposentadoria. Dona Zuleide, se a senhora já tinha 30 anos até o dia 12 de novembro de 2019, a senhora já tem direito adquirido e já pode dar entrada sim na aposentadoria. Rosângela, em Guaraciaba do Norte, sou professora desde 1998 e queria saber como ficaram as regras para aposentadoria no magistério. Rosângela, agora o professor, além de ter o tempo de 25 anos para a mulher e 30 anos de magistério para o homem, ele também vai ter que ter uma idade mínima de 60 anos. Pergunta curiosa, professor Tiago, vem de Iguatu, feita pelo Antônio. Sou estudante universitário e não tenho emprego, nunca trabalhei formalmente. Antes ajudava meu pai na roça, recebi o auxílio emergencial. Queria saber se terei que devolver o auxílio emergencial. Não, Antônio, se você se encaixa no critério de ser uma família que ganha de até 3 salários mínimos, que não teve rendimentos tributáveis acima de R$28 mil, se você não tem um emprego em relação de emprego formal, você tem direito a receber. Ou seja, professor Tiago, se no núcleo familiar do Antônio não tem uma renda mensal que some os R$3 mil, 3 salários mínimos, então não há preocupação para o Antônio em devolver esse dinheiro. Isso mesmo, Luciano, ele tem direito sim, porque a família dele se encaixa no critério e ele pessoalmente também. Professor Tiago, dúvida do Marcelo em Fortaleza. Sofri um acidente de moto quando trabalhava e recebi o DPVAT. Eu queria saber se posso pedir um auxílio, pois sinto muitas dores. Pode sim, deve, viu, Marcelo? Se você ficou com uma lesão consolidada em razão desse acidente aí e com a redução da capacidade laborativa, pode pedir o auxílio acidente. Ou até se ficou incapaz para sua atividade laboral, pode pedir um benefício por incapacidade. Qual é a resposta, professor Tiago, para a Valdenice, ouvinte da nossa FM Agora 107.5 em Cascavel? Ela diz: tenho 50 anos de idade e 5 anos de contribuição. Preciso pagar o INSS para quando chegar à idade certa não ter algum problema? Se for preciso pagar, o que devo fazer? Precisa pagar, Valdenice, porque você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, ou seja, mais 10 para completar a carência para poder se aposentar. A senhora pode ir lá no site da Previdência e emitir a sua guia de recolhimento da Previdência Social, a chamada GPS. Tem um relato aqui mais longo da Zilma em Russas. Meu irmão tinha uma pensão por viuvez. Ao completar 60 anos de idade, deu entrada na aposentadoria como agricultor. O pedido foi negado e ele entrou na justiça. Após 2 anos, a audiência foi marcada, mas por conta da pandemia do coronavírus, foi mais uma vez adiada. Nesse período, ele já se encontrava doente e faleceu no mês de junho. Eu queria saber se a família tem algum direito, sendo que ele não tinha filhos e os irmãos que cuidavam dele. Excelente pergunta, viu, Luzenor? Esse período aí que poderia ter sido pago em vida, se realmente comprovado que ele teve direito e que não foi feita a perícia adequadamente, tem direito sim. Ou os dependentes, ou a lei fala, ou os sucessores na forma do Código Civil. Então, se ele não tinha filhos, não tinha mulher, não tinha companheira, os outros sucessores, que sejam irmãos e aqueles outros parentes, podem ter direito sim ao valor que tinha que ter sido pago em vida. Mais um longo relato, agora da dona Francisca em Novo Oriente. Queria saber a respeito do auxílio emergencial. Na minha casa são 4 pessoas, eu e o meu esposo, que nunca tivemos um emprego formal. Somos agricultores e minhas 2 filhas, uma trabalha com contrato e a outra não trabalha, vai estudar em universidade pública. Recebo o meu auxílio emergencial por meio do Bolsa Família no valor de R$ 1.200, mas não saiu no mês de junho, pois constava uma mensagem que foi bloqueado o benefício por decisão do Ministério, e veio também para minha filha que trabalhava devolver os R$ 600. As 4 pessoas da minha casa estão no cadastro do meu Bolsa Família. Se eu tirar o nome da minha filha que trabalha por contrato e que já devolveu os R$ 600, meu benefício volta ao normal? Olha, não tem por que o benefício da senhora ser cessado por causa da sua filha, a não ser que o valor do contrato da sua filha supere 3 salários mínimos e ela more na sua residência. Aí sim, realmente, não tem direito, porque um dos critérios que a lei pede é que a renda familiar não seja acima de 3 salários mínimos. Se esse for o caso da sua família, realmente só sua filha saindo daquele núcleo familiar para ter direito ao recebimento do benefício de volta. E nesse caso, o que a dona Francisca precisa fazer para diminuir essa
essa angústia, professor Tiago, para provar que a família precisa do benefício da assistência e do auxílio emergencial? Luzenor, para provar, ela realmente tem que se encaixar no critério. Então, se a família dela, se a filha dela mora com ela não se encaixa no critério. Ela precisaria pedir que a filha dela se ausentasse da casa e fosse morar em outro lugar para deixar de ter aquela renda acima de 3 salários mínimos para poder voltar a receber. Isto no caso da filha dela receber acima de 3 salários mínimos. Sim. Se receber como renda um contrato de 1 salário mínimo, não tem razão para esse corte do benefício da dona Francisca, de R$ 1.200. Não tem, Luzenor, ela pode entrar com um pedido de recurso de revisão lá no próprio aplicativo da Caixa, tá bom? Ou até entrar com ação, já que o valor somado dela e do marido vai ser significativo aí. Então, dona Francisca, siga esses conselhos aqui do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E bom esse gesto da sua filha, que reconheceu o erro e devolveu o dinheiro. Maria, em Fortaleza, receba um PPC do meu filho com meu nome. Eu quero saber se quando eu me aposentar, vou ter problema. Dona Maria, a senhora não, a senhora pode pedir sua aposentadoria, mas o benefício do seu filho pode vir a ser suspenso pela INSS se na hora que ele fizer o cálculo de quanto é que vocês ganham, chegar a ultrapassar a 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, o benefício deles sim pode ser suspenso. Só que a gente sempre tem alertado aqui que se o INSS suspender o benefício de prestação continuada por causa da renda, você tem uma chance de discutir isso no Poder Judiciário, porque a Justiça entende que esse critério de renda pode ser um pouquinho maior. Mais uma dúvida agora da Antônia em Senador Sá, região norte do Ceará, ouvinte da nossa FM Ecoa 91.3 em Sobral. Sou associado no sindicato desde 2002 e paguei pelo menos 3 anos e agora engravidei. A minha dúvida, eu consigo tirar o salário maternidade ou tenho que pagar todos os atrasados para poder conseguir o benefício? Não, a senhora pode pedir o salário maternidade desde que tenha outras provas que era realmente atividade de agricultura, tá? Então, mesmo que não esteja lá em dia, a senhora tendo outras provas, compra de enxada, recebimento de semente, participação em programa de agricultura familiar aí, todas essas provas podem servir para mostrar que você trabalhou e tem direito ao salário maternidade. Dedê em Novo Oriente, meu pai e eu recebemos um auxílio. Eu queria saber se temos que devolver o dinheiro. Mais uma explicação e mais uma dúvida, professor Tiago, nessa área do auxílio emergencial. Dedê, não necessariamente, tá bom? Se sua família não ganhar mais de 3 salários mínimos, não tiver rendimento tributável acima de 28 mil e poucos reais, que é o que a lei estabelece, tem direito a receber até 2 pessoas por família. Então, você e seu pai podem receber sim. Maria Altamisa em Paraipaba. Gostaria de saber quando minha mãe vai se aposentar. Ela tem 27 anos de trabalho e 56 anos de idade. Dona Maria, ela vai poder se aposentar quando ela completar os 62 anos de idade, ou ela pode se encaixar numa regra de transição que vai dar direito a ela se aposentar daqui a 4 anos e meio. Mais dúvidas sobre cálculos na área da Previdência Social agora da Dorinha Brito, também em Guaraciaba do Norte. Tenho 50 anos de idade e contribuo desde 1992. Trabalho como técnica de enfermagem. Gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. 28 anos de contribuição, professor Tiago. 28 anos de contribuição da Dorinha, Luzenor, e se ela mostrar que como técnica de enfermagem estava exposta a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou sua associação, ela já tem direito a se aposentar, porque o técnico de enfermagem, quando ele prova que está exposto a um agente nocivo, ele tem direito à aposentadoria aos 25 anos de serviço. Professor Tiago Albuquerque, mais uma dúvida agora da Ana em Tianguá. Meu pai tem 61 anos de idade, é agricultor e contribuía. Já recebeu o auxílio doença, mas antes de completar 60 anos de idade, o benefício foi cortado. Ele deu entrada na aposentadoria em abril de 2019. O pedido foi negado por erro na documentação e enviamos novamente os documentos em novembro, mas até agora não veio o resultado. O que devemos fazer? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, já estamos em julho, professor Tiago, 6, 7 meses. Pois é, Luzenor, mais de um semestre inteiro só para obter uma resposta, né? Nem a garantia que o benefício vai ser concedido, mas uma simples resposta. Ana, nesses casos aí, a gente sugere que você, se quiser continuar ali mantendo o pedido no INSS, faça uma denúncia lá na ouvidoria, no telefone do 135. Agora, se você quiser já tentar dar mais celeridade, pega esse pedido aí e dá entrada já no judiciário, porque a resposta pode vir mais rápida. Mais uma dúvida, agora chega de Mossoró. Janivan, tirei o auxílio emergencial e o benefício do INSS também. Já é o 2º mês que recebo o dinheiro. Posso me prejudicar? Sim. Diga, professor Tiago, com mais detalhes para Janivan.
Sim, Janivan, porque a lei expressamente diz, na lei 13982, que você não pode receber ao mesmo tempo benefício do INSS e auxílio emergencial. Então, muito provavelmente, você vai ser convocada a devolver esse dinheiro do auxílio emergencial, sim. Francisca, na Vila São Pedro, no interior do Ceará. Onde fica a Vila São Pedro? Será que é em Campos Sales, professor Tiago? Boa pergunta, Luzenor. Também tô querendo saber da equipe aqui. Francisca faz a seguinte pergunta: tenho 55 anos de idade e 18 anos de contribuição. Devo continuar pagando mesmo após essa mudança? Ela se refere à reforma previdenciária. Francisca, deve continuar pagando sim, porque o Luzenor, como grande educador previdenciário que ele é, ele sempre gosta de alertá-los, né? De que a Previdência, ela garante toda a sua proteção aí, do berço ao túmulo, né? O óbito, né? Porque ela vai proteger a maternidade, se você tiver um filho, vai proteger a pessoa por morte, se você vier a faltar. Então é importante que continue pagando sim. Professor Tiago, Milena em São Paulo aguarda a sua resposta. Mãe de 3 filhos, recebe o Bolsa Família e quer saber qual o valor que deve receber do auxílio emergencial. Milena, se você for chefe de família, então você tem que receber R$ 1.200. Professor Tiago, olha, a nossa produção, a Camila, já resgatou a localização da Vila São Pedro. Segundo a Camila, é em Jucás, ali na região centro-sul do Ceará, pertinho de Iguatu. Milena, em São Paulo, já foi a resposta dada pelo professor Tiago. Mariane, em Acopiara, também na região sul do Ceará. Minha mãe tem uma doença chamada lúpus. Ela estava recebendo a aposentadoria normal, mas há quase 2 anos o benefício foi suspenso. Em 2019, ela fez uma perícia e aí conseguiu que a aposentadoria voltasse, mas por 3 meses. E ao retornar para a perícia, o médico disse que ela tinha condições de trabalhar. Na semana passada, a minha mãe foi fazer uma nova perícia e a gente está esperando os resultados. Queria saber por qual motivo está sendo negado o benefício dela. Se ela é agricultora, tem provas de que é doente, professor Tiago? Mariane, olha, a gente teria que conhecer o processo administrativo para ver a fundamentação dela, para justamente saber se o INSS está negando por falta de qualidade de segurado ou então porque entende que ela não está incapaz para o trabalho. Então não tem como a gente dizer se a gente não conhecer esse processo administrativo. O que a gente recomenda que você faça? Que você pegue lá no finalzinho da folha para entender por que o INSS negou, ou então naquela carta primeira que tem, na primeira folha lá, tem dizendo o motivo. Se você quiser retornar para a gente aqui no próximo programa, a gente está à disposição. Mas se for por causa da doença, é bom que você junte bem muita documentação médica aí e possa dar entrada num processo judicial, porque às vezes a perícia judicial é mais branda, mais flexível que a do INSS. Mais um bloco do Alerta Geral já foi embora. Vamos já para o 4º bloco com essas perguntas e mensagens encaminhadas aos nossos ouvintes. Professor Tiago, olha, tem dezenas e dezenas de mensagens. Corra, afia a língua, porque a gente volta já para você, ouvinte internauta, aqui no Alerta Geral. O Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está de volta com essa verdadeira máquina de responder a perguntas, de conhecer com profundidade a legislação previdenciária, que é o professor Tiago Albuquerque, o nosso companheiro aqui aos finais de semana e todo dia na internet, com esse conteúdo do Alerta Geral disponível no site cearagora.com.br. Socorro em Beberibe. Dei entrada na aposentadoria por tempo de serviço quando tinha 55 anos de idade, porém, disseram que só poderia me aposentar aos 60 anos de idade e com 18 anos de contribuição. Recentemente descobri uma alergia que me incapacita de trabalhar na minha função de serviços gerais. Posso receber algum auxílio até chegar a data para poder me aposentar, professor Tiago? Socorro, na verdade, não são 18 anos, não. São 15 anos, que é o equivalente a 180 meses. Pode ter gerado essa confusãozinha. Sim, se a senhora tiver qualidade segurada e mostrar que tem uma doença incapacitante, pode pedir o benefício por auxílio à doença. O Edilson Freitas está em Limoeiro do Norte, ele não diz a idade, mas desde 1995 é contribuinte do INSS e quer saber se nesse tempo de contribuição, são 25 anos de atividades, ele pode se aposentar como eletricista. Olha, Edilson, o INSS não reconhece a atividade de eletricista como especial após 5 de março de 97, com o decreto 2172, mas o judiciário continua entendendo que a atividade exposta à eletricidade dá direito sim, como nos autos do recurso especial 1306-113 lá do STJ. A Alexandra, em Umirim, tem uma prima que recebe o BPC e ela é cadastrada no Bolsa Família. Ela tem 2 filhos e está recebendo auxílio emergencial.
Tem algum problema, professor Tiago? Ela não pode receber se ela fosse beneficiária do BPC, mas se o filho dela que é e ela está recebendo auxílio emergencial, não tem problema nenhum se não exceder o limite de renda de até 3 salários por família. Professor Tiago, para quem é agricultor, nunca trabalhou de carteira assinada, tem ou não tem direito à aposentadoria? Essa dúvida, que veio sem a autoria identificada, chega da cidade de Viçosa do Ceará, na Serra Grande. Infelizmente, Luciano, a gente tinha um projeto de lei 873 que previa que o agricultor também teria direito, mas houve o veto do presidente do Brasil, então não há possibilidade desse agricultor, pela atividade dele, ter direito ao auxílio emergencial. Desde 1999, o Antônio diz que é contribuinte da Previdência Social. Ele está em Hidrolândia, tem 57 anos de idade e quer uma resposta sua sobre os cálculos para saber o momento de pedir a aposentadoria. Antônio, é melhor você esperar a sua idade de 65 anos de idade, que está faltando 8 anos. Se eu colocasse aqui para você uma regra de transição, você ia ter que trabalhar 16 anos. Então é melhor esperar 65 anos para poder se aposentar. O Carlos Ribeiro, na região metropolitana do Cariri, tem 59 anos de idade e 24 anos de contribuição. Deu entrada na aposentadoria e o pedido foi negado. E ele quer saber, deve recorrer ao INSS, à Justiça? Qual é o caminho, professor Tiago? Carlos, no momento realmente você não tem direito, porque você nem tem a idade mínima nem o tempo de contribuição mínima. Então o recurso agora seria inócuo, não ia adiantar em nada. José Siqueira, não diz em que cidade se encontra, tem 61 anos de idade e 15 anos de contribuição. E quer saber se tem que esperar os 65 anos de idade para pedir a aposentadoria. Tem sim, Siqueira, porque você ainda não tem a idade mínima de 65 anos e nem tem um tempo de contribuição mínimo de 35. Então vai ter que esperar 65 anos de idade. Mas tem uma boa notícia, você já cumpriu a carência, então agora é só esperar a idade. Qual a resposta para a Elisângela em Acopiara? Dei entrada no meu processo do INSS e foi aprovado por 30 dias e voltarei a trabalhar. Gostaria de saber o que devo fazer, pois o atestado era de 60 dias e o INSS deu apenas 30 dias. Elisângela, com o novo atestado você pode fazer um PP, um pedido de prorrogação, diretamente lá pelo site. E como não está tendo perícia médica, esse PP vai ser aprovado automaticamente. Francisco, em Guaraciaba do Norte, pergunta quando vai sair a próxima parcela do 13º salário. Na realidade, para os aposentados e segurados da Previdência Social, as 2 parcelas da gratificação natalina já foram pagas. Já foram pagas, viu, Francisco? Se não entrou aí na sua conta, é bom você pegar o extrato para saber se realmente não entrou. Nara, em Russas, minha mãe foi casada com meu pai durante 37 anos e faz 2 anos que ele faleceu. Ele era aposentado pensionista da espécie 92. Gostaria de saber se ela pode fazer o pedido de uma pensão como viúva. Primeiro, o que é a espécie 92. E segundo, tem uma diferença aqui entre pensão e aposentadoria, não é isso, professor Tiago? É verdade, Luzenor. A espécie 92 é um benefício causado por um acidente de trabalho. Esse benefício faz com que ele tenha a qualidade de segurado, sim, até o óbito dele. Então, como ele tem qualidade de segurado, a mãe dela tem direito, sim, à pensão por morte. Então, Nara, corra atrás desse benefício porque a explicação dada pelo professor Tiago é verdadeira e bem segura. Antônio, no interior do Ceará, sou servidor público e tenho BPC da minha mãe no meu nome, mas não me cadastrei no auxílio emergencial e mesmo assim foi depositada a primeira parcela em minha conta. Eu não sabia como devolver, saquei e guardei e em seguida o governo reavaliou meu cadastro e notificou desconformidade. Mesmo assim, depositaram a segunda parcela em uma conta digital que eu não tive acesso. Para devolver, ao gerar boleto, constavam as 2 parcelas para eu pagar. E não paguei por conta que eu não iria ficar com prejuízo de R$600 da segunda parcela. O que eu faço? Qual o conselho para o Antônio, professor Tiago? Mas, Antônio, se as 2 parcelas entraram, então não tem prejuízo ao devolver, porque elas foram creditadas na sua conta. Então, realmente, agora é pagar essa guia de recolhimento aí. E reafirmar, professor Tiago, que quem tem benefício previdenciário, como benefício social, que é o BPC, não pode receber o auxílio emergencial. Ainda mais no caso do Antônio, porque ele recebe o BPC da mãe dele. Ele deve ser, na verdade, o representante legal do benefício da mãe dele. Mas ele é servidor público, então ele tem um emprego formal. Não pode receber o auxílio emergencial. Francisca, em Tianguá, fiz o requerimento de autismo em março, no começo da pandemia, e já faz 5 meses e continua em análise. Posso já correr à procura de um advogado? Claro, depois de 45 dias que você deu entrada na documentação, se o INSS não responde, a justiça admite que você já entre com o processo judicial. Minha irmã deu entrada na aposentadoria há 1 ano, o pedido foi indeferido e há 6 meses ela recorreu. No meu INSS está dando situação concluída. A pergunta é:
A minha irmã já está aposentada? A dúvida é encaminhada pelo Paulo Roberto de Santa Quitéria. Paulo, concluído significa que o benefício foi despachado. Pode ter sido despachado para deferir, que é conceder, ou indeferir, que é negar. Então não significa que ela foi concedido não, tá? Antônio Araújo, também em Santa Quitéria. Dei a entrada no BPC de um garotinho no INSS no ano passado e até agora não tive resposta. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Antônio, é que infelizmente o INSS tem tratado com dois momentos dos pedidos do benefício. Aqueles que foram requeridos antes do INSS suspender suas atividades e deixar os servidores trabalhando em home office, que estão sendo tratados como estoque, estão demorando muito mais tempo a serem resolvidos, e aqueles que foram dar entrada após o momento de pandemia, esses estão sendo mais rápidos. Então, se você estiver insatisfeito com a demora, você já pode procurar logo um advogado ou a Defensoria Pública da União e entrar com ação. Dona Cibele está em Juazeiro do Norte, acompanhando o Alerta Geral pela FM 106.5. Diz que tem 60 anos de idade, é agricultora e pergunta quando vai se aposentar. Pela idade, o tempo já passou, né, professor Tiago? Já passou, já está Zenor. perdendo dinheiro. Já está perdendo dinheiro, já podia ter se aposentado, pedido a aposentadoria aos 55 anos de idade. Maria dos Prazeres, em Guaraciaba do Norte. Tem uma conhecida que já era aposentada e caiu o auxílio automaticamente. Ela também vai ser chamada para devolver o dinheiro porque ela sacou a grana. Tem que devolver sim, viu, dona Maria? Porque quem recebe benefício da Previdência não pode receber auxílio emergencial ao mesmo tempo. Giovânia, em Mulungu. Tenho 2 filhos autistas e recebo o BPC de um. Quero saber o que posso fazer para receber do outro meu filho. Olha, na justiça você consegue receber sim, tá bom? Porque esse benefício primeiro já recebido não pode ser considerado. João, em Tabuleiro do Norte, gostaria de saber se as pessoas que recebem o BPC LOAS se têm direito a contribuir de forma facultativa e quero saber se gera pensão independente de ser a esposa ou irmão ou alguém da família e a partir de quanto tempo que começa a contribuir que tem direito à pensão. Excelente pergunta, viu, João? A portaria número 1 de 2017 autoriza que quem recebe BPC pode contribuir de forma facultativa e ele gera direito à pensão sim. A pensão ela não tem carência, então se você pagar uma vez só, já tem direito à pensão, durante pelo menos 4 meses. Para ter direito a mais de 4 meses, tem que contribuir pelo menos 18 contribuições. Professor Tiago, dúvida da nossa ouvinte Maria Conceição em Tianguá. Comecei a contribuir com o INSS em 2013 pelo Sebrae como microempreendedora. Sou artesã, tenho 52 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Vai se aposentar quando completar 62 anos de idade, tá? Porque você não tem a carência mínima ainda. Tá faltando ainda mais 8 anos para completar a carência e tem que chegar à idade mínima de 62 anos de idade. E qual a resposta, professor Tiago, também sobre idade e tempo de contribuição para o João Félix, que está em Icó, tem 35 anos de contribuição e 59 anos de idade? João, se você já tinha esses 35 anos até o dia 12 de novembro de 2019, já tem direito adquirido, já pode pedir aposentadoria. Se não tinha os 35 anos ainda, vai pagar só um pedágiozinho de alguns meses e vai poder pedir o benefício. Hanna, em Pentecoste, tenho uma filha de 10 meses e não recebo Bolsa Família, nem pago o INSS, nem o sindicato. Como posso fazer para receber o salário maternidade? O salário maternidade pode ser pedido independente de você pagar o sindicato, desde que você tenha provas que realmente exerceu atividade rural. Então, se você tiver programa de recebimento de semente, compra de insumo agrícola, todo tipo que mostre que você realmente tem atividade rural, pode pedir o benefício. Luciana, em Tapuio dos Crespos, ela também não diz em que cidade se encontra, no interior do Ceará. Meu marido faleceu e deixou 2 filhos, recebo a pensão dele, mas gostaria de saber se posso pagar o sindicato ou o INSS. Pode pagar tranquila, não tem impedimento de receber a pensão e pagar o sindicato ou o INSS. Final da nossa boa conversa hoje aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Ao professor Tiago Albuquerque, o nosso muito obrigado, um grande abraço. Obrigado, Luzenor, um abraço. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 992734353. Se você não recebeu a sua resposta à pergunta encaminhada à produção do Alerta Geral, fique ligado, fique ligada, porque a qualquer momento você pode ter o conteúdo que tem utilidade na sua vida na área da Previdência Social. Fique ligado. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.